Olá, eu sou o Thiago, eu sou doutorando da Universidade Federal de São Carlos e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre microscópios. O que eles são, para que eles servem, qual é a importância desses microscópios nos dias de hoje e qual foi a importância deles no passado, nas grandes descobertas que nós fizemos no passado. Bom, como o próprio nome diz, os microscópios são instrumentos utilizados para ampliar, ou seja, permitir a observação de estruturas pequenas, em escalas dificilmente visíveis ou completamente invisíveis a olho nu. Os primeiros microscópios criados, os microscópios ópticos, datam por volta de 1600, ou seja, há 4 séculos atrás eles foram criados. Desde então, muitos progressos foram feitos e outros tipos de microscópios foram inventados, bem como o próprio microscópio óptico foi melhorado. Um exemplo de outro microscópio criado, que permite a observação de imagens, é o microscópio eletrônico. Bom, vamos conversar falando um pouco sobre o microscópio óptico, então. O microscópio óptico ou microscópio óptico comum utiliza luz visível e um sistema de lentes de vidro que ampliam a imagem das amostras. A ampliação, ou o número de vezes que essa imagem pode ser aumentada em relação ao objeto comum, ou seja, em relação à amostra que você está vendo, é próxima de 1000 vezes nos microscópios ópticos comuns. E alguns outros microscópios nós conseguimos chegar até 3000 vezes. Em uma conta rápida, um objeto de tamanho aproximado, ou seja, uma amostra de tamanho aproximado de 100 micrômetros, lembrando, claro, que um micrômetro são 1 vezes 10 a menos 6 metros, ou seja, 1 metro dividido por 100.000, essa amostra de tamanho de 100 micrômetros seria mostrada um tamanho de 10 centímetros, ou seja, um objeto que dificilmente poderia ser visto a olho nu vai ser facilmente observado com essa ampliação. Mas por que fazer isso? Por que nós queremos ver coisas com um aumento de 1000 vezes? Qual a importância disso para nós e para a tecnologia, para a ciência como modo geral? Bom, a ampliação permitiu ao ser humano grandes avanços na investigação de fenômenos e da natureza como forma geral. Permitiu grandes avanços na ciência. Assim como o telescópio abriu portas para um mundo infinitamente grande, permitindo ver coisas muito longes, que estão muito longe, o microscópio proporcionou a observação de menores estruturas e de seres vivos na escala micro, os micro-organismos, permitindo assim não só o estudo de células, animais e humanas, antes só teorizadas, mas também permite o estudo de bactérias, protistas e alguns outros micro-organismos que antes eram completamente desconhecidos, sua existência era desconhecida pelos seres humanos, e hoje sabe-se que são responsáveis pela grande maioria das doenças hoje conhecidas e também por diversos processos industriais, como produção de álcool, produção de cerveja, fermentação do leite. Todos esses processos são desenvolvidos por micro-organismos e estes foram conhecidos através da microscopia. Ou seja, sem microscópios ópticos, nós não teríamos processos industriais simples, tampouco saberíamos o que são bactérias e micro-organismos e não saberíamos como eles podem ter diferentes formas e não saberíamos como eles podem ou não nos afetar. Por tudo isso, o microscópio óptico foi e continua sendo fundamental para o avanço de diversas áreas importantes de tecnologia e de ciência, como a microbiologia, o estudo de seres vivos na escala micro, a medicina no estudo de células cancerígenas e diversos outros exemplos, e na engenharia no desenvolvimento de novos materiais. E claro, auxiliando na descoberta de diversos outros organismos patogênicos e no desenvolvimento de tecnologias no geral. Bom, estes são apenas exemplos do microscópio óptico, de vantagens da utilização da microscopia óptica. A microscopia óptica, por definição, utiliza a luz para magnificar a imagem. Mas, exatamente por utilizar a luz é que tem a sua limitação. A limitação é o comprimento de onda da luz utilizada. O microscópio óptico comum utiliza a ultravioleta visível. Alguns outros microscópios conseguem utilizar outros tipos de espectros de radiação, como ultravioleta não visível, o infravermelho, e consegue aumentar um pouco essa magnificação. Mas geralmente ela é limitada em 2 ou 3 mil vezes, o que já é um número significante. Mas e se nós quiséssemos ir além?
Se nós quiséssemos ir além da escala microscópica, a escala micro, e ir para a escala nano, enxergar estruturas com nanômetros, como por exemplo, saber como funciona a nanotecnologia, como são formados, como tem a morfologia dos vírus e etc. Bom, devido a esta limitação da microscopia óptica, foram desenvolvidos outros tipos de microscópio, o microscópio eletrônico, que, diferente do microscópio óptico, que utiliza a luz para magnificar, ou seja, espectros eletromagnéticos para magnificar a matéria, o microscópio eletrônico utiliza um feixe de elétrons. O microscópio eletrônico foi inventado em 1931 por dois alemães, o Max Knoll e o Ernst Hutzka. Bom, no microscópio eletrônico, as amostras, ou seja, o que você quer magnificar, o que você quer aumentar, são expostos e atravessados por um feixe de elétrons, que passa por algumas lentes magnéticas para corrigir algumas aberrações. Bom, ele é obviamente mais complexo e mais caro do que o microscópio óptico. Ele não é tão facilmente encontrado em todos os outros lugares e também demanda algumas outras exigências dessas amostras. As amostras não podem ficar em pressão atmosférica, elas têm que ficar em vácuo, justamente porque os feixes de elétrons tendem a perder energia quando passam pelo ar. Eles pedem energia para algumas moléculas de oxigênio, carbono, que são comumente encontradas na atmosfera. Bom, mas apesar de ser mais complicado, mais caro, com mais difícil preparo de amostras, ele tem uma magnificação muito superior. A gente consegue chegar a magnificações próximas de 1 milhão de vezes. E isso possibilita a visualização não só de células como no microscópio óptico, mas de moléculas. Essa observação em escala atômica, propiciada pela microscopia eletrônica, permite o desenvolvimento de algumas novas tecnologias, novos ramos do conhecimento. Um exemplo é a nanotecnologia, muito divulgada na mídia ultimamente. Nanocondutores, nanotubos de carbono e diversas outras tecnologias que só podem ser conhecidas e geradas devido a nós conseguimos enxergá-las, nós conseguimos entendê-las melhor. É isso, pessoal. Eu espero ter nesse breve vídeo explicado um pouco sobre a microscopia e sua importância nos dias de hoje, como ela foi importante na aquisição dos conhecimentos que até hoje nós possuímos e temos como verdade. E incentivado todos vocês também a gostarem um pouco mais de ciência. Obrigado e tchau.